voltemos a considerar João 1:1. O apóstolo João nos está apresentando Jesus numa introdução do livro rápida e resumida. Nos informa que esse homem já existia antes de nascer na terra, que ele estava nos domínios de cima e que ele não era deste mundo. Onde ele estava? Estava com Deus nos domínios celestiais. Desde quando? Desde o princípio, antes de haver mundo. Esta é a introdução do apóstolo João ao seu livro. João não descreve o nascimento de Jesus como fazem outros escritores, não só na introdução, no capítulo 1, mas em todo o livro. João foca os ensinamentos, os milagres e a relação especial de Jesus com Deus. Jesus não apareceu do nada. Um profeta de Israel apresenta Jesus às multidões e diz que este já existia antes dele, embora este profeta, chamado João Batista, fosse mais velho que Jesus. Jesus é batizado e prontamente reconhecido como o enviado de Deus, o prometido Messias, segundo muitas profecias antigas. João mantém a perspectiva de seu livro na origem celestial de Jesus, destacando em seu livro as conversas de Jesus com as multidões, com seus discípulos e com seus apóstolos. Neste primeiro capítulo, João faz uma introdução geral da magnitude grandiosa do evento. O surgimento daquele que estava com Deus, que tinha com ele a vida, a luz e a salvação, e que veio para revelar as qualidades de Deus, explicar quem era o verdadeiro Deus e tornar conhecido o plano de salvação da humanidade. O princípio do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus era o Verbo. O Verbo, ou a Palavra. Esse título descreve o papel de Jesus em transmitir os mandamentos e orientações de Deus para a humanidade. Bem, só o fato de Jesus ser chamado pelo título de o Verbo, ou a Palavra, já indica que Jesus servia como representante de Deus, e não o próprio Deus. Se Jesus fosse Deus, como poderia ser a Palavra, ou o Verbo de Deus? Os profetas da antiguidade também falavam a palavra de Deus, e eram, assim como Jesus, os representantes de Deus. É interessante que, em mais de 300 vezes que a palavra Logos aparece na Bíblia, em grego, ela sempre é traduzida como palavra, nas diversas traduções, em português, e não é traduzida como verbo, mas palavra. Somente em 3 textos ela é vertida por verbo. Nestes 3 textos, ela é vertida assim porque se refere a Jesus antes de vir à Terra, e estão em letras maiúsculas, o Verbo. Mas é a mesma palavra do grego logos. O tradutor é que optou em usar somente nestes 3 casos o termo em português verbo, em sua versão, em vez de a palavra, como eles fazem nas demais 300 vezes. Mas então perguntamos, por que nas demais 300 vezes em que aparece a palavra grega logos, os tradutores vertem por palavra e não o verbo? Interessante que umas 50 versões da Bíblia em inglês, os tradutores vertem por palavra e não por o verbo. Assim, algumas traduções mais fiéis traduzem assim: no princípio era a palavra estava com Deus. O que significa logos em grego? No contexto filosófico, logos era o conceito responsável por prover a conexão entre o discurso racional e a estrutura racional do mundo, a razão, ou o princípio da inteligibilidade, isto no contexto filosófico grego. Mas Jesus não tem nada a ver com a filosofia grega. Palavra, em português, é uma coisa, e é diferente de verbo. Verbo indica ação e movimento. Comentários da Bíblia explicam que João usa um termo bem comum da filosofia grega para se referenciar a Jesus. Não é a Bíblia, mas comentários e explicações da Bíblia. Ou também que Logos é Deus ativo na criação, ou revelação e redenção.
Outro comentário diz: de acordo com a visão bíblica, Logos é uma manifestação de Deus que se tornou carne em Jesus Cristo. Comentaristas misturam a filosofia grega com assuntos bíblicos e com Jesus. Mas Jesus não era a palavra literal quando sai da boca de Jeová Deus. A palavra é mais uma função, ou de representante de Deus. Jesus não era a palavra literal que sai da boca de Jeová. A palavra, ou Logos, é mais uma função, ou de representar a Deus. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares à porta cabiam. E Jesus anunciava-lhes a palavra, Logon. Marcos 2:2. E ele lhes pregava a palavra. Bíblia King James. E ele anunciava a palavra de Deus. Nova versão transformadora. Jesus falava a palavra de Deus e agia como sendo a palavra de Deus. Então, Jesus era o representante de Deus, alguém enviado com a função de passar a palavra, os ensinamentos de Deus para a humanidade. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, ou por intermédio do Filho. Portanto, os profetas, assim como Jesus, representavam a Deus e de suas bocas saíam a palavra de Deus. Deus disse a Moisés: eu lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, ou seja, como Moisés, e porei as minhas palavras na sua boca. E ele, esse profeta que foi Jesus, lhes falará tudo o que eu ordenar. Deuteronômio 18:18. Quem lê a Bíblia desde o início, verá a todo instante, em cada página, termos como a palavra de Jeová veio a tal pessoa. A palavra de Jeová estava na boca do profeta, e aí cita o nome do profeta. O termo hebraico dabar aparece mais de 1.200 vezes nas escrituras hebraicas. A maioria era de Deus falando através dos seus servos. Jeová falou por intermédio de um anjo para Moisés. Vá agora, e eu estarei com você quando falar, e lhe ensinarei o que deve dizer. O que você me diz do seu irmão Arão, o levita. Sei que ele fala muito bem. Fale com ele e ponha-lhe as palavras na boca. E quando vocês falarem, eu estarei com vocês e lhes ensinarei o que devem fazer. Ele falará por você ao povo. Ele será seu porta-voz. E você, Moisés, lhe servirá de Deus. E você pegará este bastão na mão e realizará os sinais com ele. Êxodo 4:11 até o 17. Neste caso, Faraó do Egito ouviu a voz de Jeová por meio da palavra falada por Moisés. Mas quem falou realmente foi Arão, irmão de Moisés, que falou com força e bom tom a Faraó. Arão era a palavra de Moisés, ou o porta-voz de Moisés. Moisés era a palavra de Deus, ou o representante de Deus. Ezequiel, o profeta, sentiu a força poderosa de Jeová em ação dentro dele e imediatamente ouviu uma voz, ou pelos ouvidos ou mentalmente. O profeta descreve: ele me disse, filho do homem, entre no meio da casa de Israel e diga-lhes as minhas palavras. Não tenha medo deles, nem fique apavorado por causa da expressão no rosto deles, pois são uma casa rebelde. Diga-lhes, assim diz o soberano Senhor Jeová. Quer eles escutem, quer se recusem a escutar. Quando você ouvir uma palavra da minha boca, deve transmitir-lhes o meu aviso. Mas, quando eu falar com você, abrirei a sua boca e você dirá a eles. Ezequiel 3:4, depois o 9, depois 11, depois 17 e o 26. O registro nos dá a entender que quando Ezequiel fosse falar, Jeová informaria mentalmente a Ezequiel e agiria na boca do profeta, de maneira que este falasse o que Jeová queria.
mas Jeová avisou antes como tudo aconteceria. Vimos o caso de Moisés e Arão, agora o caso do profeta Ezequiel. Mas era sim as palavras de Jeová. Ou seja, quando Jeová falava aos seres humanos, quase todas as vezes, era assim que se procedia. E Jesus costumava dizer, está escrito. Ou seja, a palavra de Deus, que ele falou por meio dos servos no passado, foi e está escrita nas escrituras hebraicas. Todo o tempo, tudo que Jesus ensinava, ele dizia ser parte da palavra de seu pai, das escrituras hebraicas. E também ele mesmo dizia que tudo o que ensinava foi que ele aprendeu com o seu pai. O que eu ensino não vem de mim, mas vem de Deus, que me enviou. João 7,16. Os discípulos também foram usados por Jeová para disseminar a sua palavra, suas orientações e promessas. Mas Jesus foi o principal representante das palavras e ensinamentos de Jeová, a testemunha fiel e verdadeira. Apocalipse 1:5. E o nome pela qual se chama é a Palavra de Deus. É assim que se descreve Jesus em Apocalipse 19:13. No princípio era a Palavra. No princípio, em grego, arche, começo, origem, a pessoa que começa, segundo o dicionário de Strong. Infelizmente, muitos tradutores da Bíblia para outros idiomas se deixam influenciar por suas crenças. Vejam um exemplo. Notas do rodapé da Bíblia de Estudo LTT, Bíblia Literal do Texto Tradicional com Notas, na segunda edição de 2018, por Hélio de Menezes Silva, membro da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista Independente de Soledade. Princípio aqui é a eternidade passada. Eternidade passada? Princípio aqui é a eternidade passada. É o infinito, tempo anterior à criação do universo, inclusive anterior à criação por Deus do tempo mensurável. Mesmo antes da sua encarnação, a palavra de Deus sempre existiu como Deus, e junto a Deus, na triuna divindade, através de toda a eternidade passada, sem jamais ter tido um início. Em contraste, observe que princípio em Gênesis 1:1 é um instante de tempo. Fala da ocasião do absoluto começo do universo todo. Isso é uma explicação da Bíblia, ou é uma fantasia da cabeça do tradutor? Princípio é a eternidade passada? Princípio não é princípio, mas alguma coisa sem princípio na eternidade passada? No princípio, a palavra sempre existiu. Princípio sem ter um início. Que maluquice é esta? O texto não diz que Jesus estava na eternidade passada com seu Pai, com Deus, mas estava no princípio. Princípio é a eternidade passada, é o infinito. Mas a palavra princípio não se refere jamais à eternidade. Princípio é um começo, é um início. O princípio das coisas se refere à primeira coisa criada. Examinemos a palavra princípio do ponto de vista dos escritores da Bíblia. A mesma palavra arche ocorre 55 vezes nas escrituras gregas. No princípio, Deus fez homem e mulher. Mateus 19:4. Haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido. Mateus 24:21. Estas coisas são o princípio das dores. Marcos 13:8. Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. João 6:64. O diabo vive pecando desde o princípio. Primeira carta de João 3:8. No princípio, Senhor Deus, lançaste os fundamentos da terra. Hebreus 1:10. Princípio para os escritores da Bíblia significa princípio, início. A Septuaginta foi uma Bíblia ou uma tradução das escrituras hebraicas do Antigo Testamento para outro idioma, do hebraico para o grego, mesmo antes de Jesus nascer na terra, e quando a Septuaginta traduziu Gênesis 1:1 do hebraico. Eles, os tradutores, usaram a mesma palavra, arche, no princípio, criou Deus o céu e a terra. O texto de João 1:1 não diz que Jesus estava na eternidade passada com seu Pai. O texto de João 1:1 diz que, no princípio, era a palavra. A expressão no princípio não pode se referir a Deus, porque Deus não teve princípio ou começo. Deus existe de eternidade a eternidade. Salmo 91:2.
Jesus era desde o princípio. 1 João 1:1. Eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio, Jesus. 1 João 2, 13 e 14. Estas coisas diz o Amém. Aqui Jesus se referindo a ele mesmo, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Apocalipse 3:14. Observe que os textos não dizem que Jesus surgiu neste princípio, mas diz que Jesus estava lá como a palavra de Deus. Ou seja, no princípio, Jesus já existia e cumpria essa função de a palavra de Deus. Porém, em lugar algum na Bíblia se diz que Jesus vive desde a eternidade passada. Mas temos textos que dizem que Jesus foi o princípio da criação de Deus, muito antes do Criador criar o universo. Então, temos aqui dois momentos chamados de princípio. Primeiro, Jesus é o princípio da criação, ou seja, o momento em que Jesus foi criado. E, segundo, o princípio de João 1:1 se refere ao princípio das coisas, da terra, da criação do homem, em que Jesus já existia e estava lá na função de a palavra. O princípio mais antigo citado na Bíblia, relacionado à criação da terra e dos seres humanos, é o Gênesis 1:1, que é o tempo do início da criação dos céus e da terra. Jesus já estava lá, junto com Deus, conforme o texto de Provérbios 8:30. Também não há registro bíblico que sustente que Deus Todo-Poderoso esteve presente alguma vez aqui na terra, pessoalmente. Êxodo 33:20, Jeová diz a Moisés: Você não pode ver a minha face, pois nenhum homem pode me ver e continuar vivo. Também Salomão disse em 2 Crônicas 2:6, E quem seria capaz de construir uma casa para ele, para Deus? Pois os céus, o céu dos céus, não o podem conter. Por isso que várias vezes na Bíblia se fala do lugar de morada de Deus, os céus dos céus. Justamente por isso, Deus sempre teve representantes humanos e angélicos. Os anjos também estavam presentes no princípio de Gênesis. Mas Jesus, além de estar presente, era o principal representante de Deus para assuntos terrestres, mesmo antes de haver mundo, e depois através da história, da existência do ser humano. E, em geral, cumpria a função de representante do verdadeiro Deus, a função de a palavra. Mas não é Jesus descrito como Pai da eternidade em Isaías? Não, o texto não diz que Jesus é Pai da eternidade, porque a eternidade não foi gerada por Pai nenhum. O texto diz que Jesus seria chamado de Pai eterno, e se refere a um tempo futuro. Pesquise as ocorrências da palavra hebraica, e verá que, nas 50 vezes que aparece no Antigo Testamento, se refere do tempo presente ao futuro. Por isso também seria chamado de príncipe, termo que significa filho de rei. Se Jesus era o príncipe, quem seria o rei? Ele é descrito pelo apóstolo Paulo como imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Colossenses 1:15. Noutra versão da Bíblia, primogênito de toda a criação. Descrito também pelo próprio Jesus, se referindo a si mesmo. O princípio da criação de Deus. Apocalipse 3:14. Palavras de João, a palavra estava com Deus. Alguém que está com alguém. Pode ser este mesmo alguém? João, capítulo 1, palavras do apóstolo João. O Verbo estava com Deus. Alguém que está com alguém pode ser este mesmo alguém. Comentaristas explicam que o Verbo era o mesmo Deus que aquele com quem ele estava junto. Por isso que a Trindade é misteriosa e inexplicável, porque o dogma da Trindade não tem lógica nenhuma e nenhuma base bíblica, uma doutrina sem pé nem cabeça. Alguém que está com alguém pode ser este mesmo alguém. Se Jesus estava com Deus,
não pode ser este mesmo Deus, nem parte dele. Assim, ou estava com Deus, ou era Deus. Mas estar com Deus e ao mesmo tempo ser Deus só é possível no campo filosófico das mitologias gregas, não na Bíblia, nem nos conceitos do povo israelita, conceitos que foram ensinados pelo verdadeiro Deus. Alguém que está ao lado de alguém pode ser este mesmo alguém. João 1:2. Ele estava no princípio com Deus. O texto não diz que Jesus estava com a pessoa do Pai, mas o texto diz que Jesus, o Verbo, estava com Deus. Sabemos que aqui Deus se refere ao Pai, com quem Jesus estava antes de nascer, como humano. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Assim, ele estava no princípio com Deus. As palavras de Jesus dizem, junto de ti, antes do mundo existir. Então, Jesus estava no princípio com seu Pai Celestial, com Deus. Alguém que está ao lado de alguém pode ser este alguém. Ele estava no princípio com Deus. O texto fala de dois seres, a palavra Jesus e Deus. Provérbios 8:30 diz, quando ele, Deus, preparava os céus, quando compunha os fundamentos da terra, vim a estar ao seu lado, de Deus. Atos 7:55 e 56. Jesus foi visto nos céus, em pé, à direita de Deus. Alguém que está ao lado de alguém pode ser este mesmo alguém? O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, lhes dê um espírito de sabedoria e revelação referente ao conhecimento exato dele. Efésios 1:19 e 20. Palavras de João. A palavra era Deus. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em João 1:1, a palavra Theos é grafada segundo o caso específico usado. Na primeira ocorrência, a palavra estava com o Deus, está no caso acusativo, mas na segunda ocorrência está no caso nominativo. O artigo definido o não é usado diante de Theos quando se aplica ao Filho, a palavra. Sobre este ponto, escreveu o famoso tradutor bíblico William Barclay. O Dr. William Barclay é um dos principais eruditos em grego da Grã-Bretanha, cujas obras são estudadas, inclusive em seminários pelo mundo todo. Este erudito comenta sobre João 1:1 nos seguintes termos. Quando o grego se refere a Deus, ele não diz simplesmente Deus, Theos. Em grego, ele diz o Theos, o Deus. Quando um substantivo grego não tem o artigo diante de si, tem o caráter de adjetivo, em vez de substantivo. Se João tivesse dito o Theos em o Logos, usando o artigo definido diante de ambos os substantivos, então ele teria definitivamente identificado o Logos, a palavra, com o Deus. Mas, visto que não há artigo definido diante do segundo Theos, este se torna descrição, e mais como adjetivo do que como substantivo. João não está identificando aqui a palavra com o Deus. Expresso de modo simples, ele não diz que Jesus era o Deus. Ele disse, o apóstolo João no caso, que a palavra era Theos, sem o artigo definido, o que significa que a palavra tinha, por assim dizer, exatamente a mesma característica e qualidade, e essência, e maneira de ser de Deus. Quando João disse a palavra era Deus, ele não estava dizendo que Jesus era idêntico a Deus. Nesse caso, é melhor entendermos com o significado de Jesus é divino. Em suas traduções, a do Dr. Edgar J. Goodspeed e a do Dr. James Moffat, eles vertem a frase a palavra, o Logos, era divino. Isto mostra a sutil diferença na fraseologia usada pelo apóstolo João.
Uma diferença que se harmoniza com o fato de que Jesus não era igual em poder e eternidade com o Pai, mas era o Filho criado do Pai. Na primeira ocorrência da palavra Deus, quando diz que o Verbo estava com Deus, João usa um substantivo e se aplica a uma pessoa. Este Verbo estava com alguém, uma pessoa, com Deus, um substantivo. Ou seja, essa pessoa é Deus e o Verbo estava com Deus. Na segunda ocorrência, o Verbo era Deus, João não usa o artigo definido. Então, ele não diz que o Verbo era o Deus. Nesta segunda ocorrência, João usa um adjetivo e se refere a uma qualidade da pessoa. Ou seja, a pessoa é como Deus ou tem qualidades divinas. Quando diz o Verbo era Deus, na verdade o Verbo era, usando um adjetivo de qualidade, era como o Deus, era com qualidades divinas. João usa o mesmo substantivo, Deus, mas na função de predicativo do sujeito, ou seja, como adjetivo, e se refere a uma qualidade da pessoa. Ou seja, a pessoa é como Deus, ou tem qualidades divinas. Então, a oração e o Verbo era Deus funciona como predicativo do sujeito. Como por exemplo, perto da minha casa tem uma farmácia. O dono da farmácia, o Sr. Carlos, se formou em farmácia. Então o Sr. Carlos, farmacêutico, montou a farmácia, registrou a farmácia legalmente, entrou com dinheiro e com todo o necessário para seu funcionamento. Inclusive, o Sr. Carlos é o farmacêutico oficial da farmácia. O Sr. Carlos, o farmacêutico, teve um filho, Carlos Júnior. Cresceu e se formou em farmácia também. Seu pai ensinou o menino tudo sobre farmácia. Mas Carlos Júnior, que se formou em farmácia, não tem toda a autoridade na farmácia de seu pai, porque seu pai é o dono. Júnior não entrou com dinheiro, com documentos para a legalização, e seu pai é o verdadeiro farmacêutico oficial da farmácia. No entanto, Júnior começou a ajudar seu pai e combinou que iria ficar como vendedor na farmácia. Júnior não é o farmacêutico da farmácia, mas Júnior é formado em farmácia, é um farmacêutico, além de tudo que aprendeu com seu pai. Embora não seja o dono, nem tenha autoridade sobre muitas coisas na farmácia de seu pai. Muitas coisas, Júnior tem que pedir permissão a seu pai. Seu pai amoroso ensinou tudo a seu filho e até deu certa autoridade sobre os assuntos da mesma. O farmacêutico pai fica no escritório resolvendo assuntos importantes da farmácia. Seus clientes não o veem, pois quem os atende é seu filho. Eu posso dizer que entrei na farmácia e o vendedor, o Júnior, estava no escritório com seu pai, o farmacêutico. Mas sei que o vendedor também é um farmacêutico. Assim, o vendedor, que também é farmacêutico, estava junto com o farmacêutico oficial da farmácia. Após eu bater a sineta, apareceu o Sr. Carlos Júnior, o filho, para me atender. No princípio, quando entrei, Júnior era o vendedor da farmácia. E o vendedor, Júnior, estava com o farmacêutico oficial, ou seja, com o Sr. Carlos pai. E o Sr. Carlos Júnior, filho, também era um farmacêutico. No princípio era o vendedor, e o vendedor estava com o farmacêutico. O vendedor era farmacêutico. E o vendedor estava no princípio, quando entrei, junto com o farmacêutico. Todas as vendas de produtos farmacêuticos foram feitas por intermédio do vendedor, Júnior, e nada foi vendido sem ele. Não se vê o farmacêutico pai, pois este fica no escritório. O filho vendedor cuida da farmácia e fala de seu pai, o farmacêutico. Pedi para o GPT fazer uma análise sintática da frase "a palavra era Deus". O sujeito simples expresso é a palavra. O predicado era todo o restante da frase, tirando o sujeito. O predicativo do sujeito, Deus, atribui uma qualidade ou característica ao sujeito. Em resumo, segundo o GPT, a frase afirma que a palavra tinha a natureza divina. Predicativo do sujeito é a parte de uma oração que aponta qualidade, estado ou condição do sujeito. Pedi para o GPT fazer uma análise sintática da frase. E o verbo era Deus. Assim acontece em outros textos. Em grego não existe o artigo indefinido nestes textos.
mas usa-se o artigo indefinido em português. João 6,70. Diabo. João 8,44. Sobre Satanás, Jesus disse: assassino ou homicida. Também se referindo a Satanás, mentiroso ele é. João 10,1. Ladrão. No grego original, João 1,6 não diz surgiu homem. Mas não há o artigo indefinido em grego. Mas em português existe, por isso as traduções verteram surgiu homem. Em João 1,14, no original não diz uma glória, como de unigênito. Mas em português foi inserido o artigo indefinido. Em João 1,30, no original não diz vem homem. No grego original, João 3,1 não diz havia homem, Nicodemos, líder dos judeus. Em João 4,19, tem uma expressão similar à última parte de João 1,1. Theos em o Logos, ou seja, Deus era a palavra. No caso de João 4,19, a samaritana disse a Jesus: Tu és profeta. Profeta és tu. Pedi para o GPT fazer uma análise sintática da frase Tu és profeta. O sujeito é tu, que é um pronome pessoal. Predicado é todo o restante da frase, tirando o sujeito. Predicativo do sujeito é a qualidade do sujeito, no caso, profeta. Em grego, não foi escrito tu és profeta, mas tu és profeta. As traduções da Bíblia verteram tu és profeta, porque em português temos artigo indefinido. Em João 18,40, tem uma expressão também similar à última parte de João 1,1. Barrabás era salteador ou ladrão. Barrabás, substantivo próprio. Era salteador ou ladrão também. Salteador e ladrão também são substantivos, porém aqui na função de adjetivo. Eu pedi ao GPT para fazer uma análise sintática da frase Barrabás era ladrão. Barrabás é o sujeito, é o núcleo. O predicado é era ladrão. Predicativo do sujeito, ladrão. Mas lembre-se que em grego não estava assim. Barrabás era ladrão, porque em grego não tem o artigo indefinido. Em grego estava Barrabás era ladrão. Mas, não tendo o artigo indefinido em grego, mas ainda assim, ladrão é o predicativo do sujeito. Em português temos o artigo indefinido, por isso que as traduções verteram Barrabás era ladrão. Também podemos dizer que temos sobre a mesa uma barra de ouro e uma aliança. A aliança estava junto com a barra de ouro, junto com o ouro, e a própria aliança era ouro. Quer dizer, a aliança era feita de ouro, predicativo do sujeito. A aliança era dourada. A aliança estava com o ouro, com a barra, e a aliança era ouro. Podemos dizer que o rei Davi estava com o profeta Samuel, mas que Davi também escreveu profecias e era profeta. Mas o profeta oficial naquela ocasião era o profeta Samuel. Assim, o rei Davi estava junto de o profeta, e Davi era profeta. Mas não era o profeta oficial da nação. No princípio do reinado, Davi estava junto de o profeta, e Davi era profeta. Veja a nota no rodapé da versão HD. O verbo era Deus. Verbo no imperfeito do indicativo grego, ou seja, uma ação durativa no passado, ligando dois substantivos na relação sujeito-predicativo, Deus e verbo. Trata-se claramente de predicação nominal, sujeito mais o verbo ser mais predicativo do sujeito, cuja estrutura sintática seria predicativo do sujeito. Seguindo as regras gramaticais gregas, o sujeito é precedido de artigo definido, ao passo que o predicativo não possui artigo. Vale ressaltar que a função de predicativo do sujeito, nessa oração, é exercida por um substantivo, que é a palavra theos, ou seja, Deus, o que não altera de forma alguma sua função sintática. Neste caso, o predicativo theos não pretende individualizar o logos, afirmando ser ele um Deus, mas qualificar, especificar sua natureza, indicando-lhe a essência divina. A questão, continua a nota, posta nesses termos, nos permite concluir que a identificação de Jesus com Deus somente foi possível no ambiente greco-romano, no qual histórias de deuses e filhos de deuses que se corporificavam na terra eram muito comuns. Para um judeu, ainda que helenizado, soaria como idolatria a ideia de fracionar o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A ideia de identidade substancial entre Jesus de Nazaré e o Todo-Poderoso Deus é obra
intrincada e laboriosa de intérpretes tardios, que expuseram suas teologias muitas décadas após a crucificação. A questão foi motivo de muitas disputas no segundo século do cristianismo, motivando os 4 principais concílios de Niceia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, que terminaram por dogmatizar a referida interpretação, classificando como hereges aqueles que defendiam posição contrária. Fim da nota do rodapé da versão HD, de Harold Dutra. Max Zervik e Mary Grosvenor, em sua obra A Grammatical Analysis of the Greek New Testament, editada pelo Pontifício Instituto Bíblico, ao comentarem gramaticalmente João 1:1, dizem: a palavra era divina, predicativo sem artigo, insistindo sobre a natureza da palavra. William Sanford Lazur também concorda. Conforme diz o erudito Westcott, necessariamente é sem o artigo, visto que descreve a natureza da palavra e não identifica sua pessoa. Veja que explicação certeira do professor de língua inglesa do Colégio Brasil de Tubarão, Santa Catarina, mestrando em Ciências de Linguagem na Universidade do Sul de Santa Catarina e doutorando em Letras Linguística na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, como deveriam os tradutores verter parte final de João 1:1? Muitos textos, João 1:1 é um deles, têm a propriedade de provocar indagações, questionamentos, perturbar o conhecido para introduzir o desconhecido, etc. Não cabe ao tradutor amenizar, modificar ou tentar esclarecer tais perturbações. Sua função é a de procurar conseguir com a tradução ou mesmo o efeito na língua de destino. Fim da nota de Marcos Souza, 2005. Então, os tradutores da Bíblia têm 3 opções, no caso de traduzir João 1:1. Primeira opção: verter o texto com os moldes do ambiente greco-romano, com deuses mitológicos e semideuses. A tradução fica: o verbo era Deus, um ser mitológico e um semideus. Segunda opção: verter o texto como os concílios católicos séculos depois determinaram. O verbo era o Deus, ou uma parte de o Deus. Terceiro: verter o texto exatamente como o escritor original, que foi o apóstolo João, usando o substantivo theos como um predicativo do sujeito, ou seja, um adjetivo dando qualidade ao verbo. A tradução ficaria assim: o verbo era alguém com qualidades divinas. Se assim escreveu João, então assim deve ser traduzido. Se provocar indagações, questionamentos, perturbar o conhecido para introduzir o desconhecido, que assim seja. Não cabe ao tradutor amenizar, modificar ou tentar esclarecer tais perturbações que João propositadamente acentuou. Por isso, diversas traduções da Bíblia vertem corretamente a última parte do texto. E a palavra era um ser divino. E a palavra era um ser divino. E a palavra era de espécie divina. E o verbo era divino. A palavra era divina. A palavra era divina. E a palavra era um Deus. E a natureza da palavra era a mesma que a natureza de Deus. E a palavra estava com Deus e compartilhava sua natureza. Mais de uma centena de traduções vertem desta maneira. Na verdade, não haveria problema nenhum de Jesus ser descrito como um Deus. O que significa a palavra Deus? A palavra Deus em hebraico é Elohim, em grego Theos. Sobre essa palavra, veja as definições agora. Elohim é usada para se referir a alguém poderoso ou que tem autoridade, seja um ser humano ou um mensageiro celestial, um anjo. Então o seu Senhor o levará aos juízes, Elohim. Êxodo 21:6. Já no Salmo 89:6, Elohim descreve seres ou criaturas celestiais, pois quem nos céus é comparável ao Senhor. Entre os seres celestiais, Elohim, quem é semelhante ao Senhor? Salmo 89:6. Qual é a tradução correta de Elohim, então? Como visto no item 2 da lista acima, Elohim, embora seja plural, a terminação in no hebraico é usada para plural masculino. Também é usada quando se refere a um indivíduo só. Neste caso, o plural é aplicado ao indivíduo ali de forma enfática,
É o que os estudiosos chamam de plural majestático. Justamente por isso, em Gênesis 1:1, como em centenas de outras vezes nas escrituras hebraicas, Elohim é traduzido por Deus, e não deuses, quando se refere ao Criador. Visto o significado diversificado, mas todos da mesma raiz e com significados conectados de alguma forma, essa palavra deve ser traduzida de acordo com seu contexto. Quando se refere ao Criador, portanto, traduz-se por Deus, como poder e autoridade suprema. Quando se refere a homens, traduz-se naturalmente por juízes, poderosos, autoridades ou sinônimos. De outro modo, quando referindo-se a coisas, acontecimentos ou objetos, geralmente lhe dá o atributo de poderoso, forte, grande em poder, etc. Assim como juízes humanos foram chamados de Deus, Moisés trabalhou com poder divino e foi chamado de Deus, em Êxodo 7:1. E até Satanás e os demônios foram chamados de Deus, 2 Coríntios 4:4, 1 Samuel 28:13. Certamente, Jesus também poderia ser chamado de Deus Poderoso, Isaías 9:6. Se Deus, a palavra Deus, se refere a um ser poderoso, podemos dizer que, no princípio era Jesus, e Jesus estava com o poderoso, e Jesus era poderoso. Em outras palavras, Jesus estava com o poderoso, mas Jesus também era um poderoso. Eram o mesmo? Não, porque Jesus estava junto com o poderoso. Murray J. Harris escreveu, do ponto de vista somente gramatical, Theos em o Logos poderia ser traduzido a palavra era um Deus. O erudito Jason Bedur escreveu, lembre-se, a palavra não é uma pessoa humana, é uma essência ou ser super-humano, portanto, divino. A linha final de análise é que a palavra era um Deus. É exatamente o que o grego diz. E a palavra era divina é um possível significado dessa fraseologia grega. E a palavra era Deus é quase certamente descartado pela fraseologia que João usa. E não é equivalente a e a palavra era divina. Isso porque, sem nenhuma justificativa no grego original, ela restringe o significado de uma qualidade ou categoria, Deus divino, para um indivíduo, Deus. Fim da nota do erudito Jason Bedur. Um Deus com letra minúscula. Na época em que os originais foram escritos e conforme atestado pelos manuscritos existentes, não havia tal diferenciação na linguagem grega escrita. Os textos gregos eram escritos utilizando somente maiúscula, chamada de escrita uncial, e sem separação entre as palavras. A rigor, a introdução de maiúsculas na tradução interlinear corresponde a uma determinação a priori de interpretação do tradutor, em detrimento da integridade do original, que não apresenta tal diferenciação. Agora, veja que interessante. Aquele erudito que, nas notas, argumenta que o princípio em que Jesus estava é a eternidade passada. Assim como explica também que o Palavra de Deus é Deus mesmo. O erudito Hélio de Menezes. Ele, ao traduzir a Bíblia, traduz corretamente o texto. Ele traduz assim: no princípio era o Palavra, e o Palavra estava junto de o Deus, e o Palavra era Deus. Ele não diz, e o Palavra era o Deus, mas esse erudito, que nas notas diz que Jesus era Deus mesmo, ao traduzir João 1:1, traduziu desta forma, e o Palavra era Deus, não diz que era o Deus. Sim, o Palavra, segundo esse erudito, é Jesus. O Deus era com quem Jesus estava junto de, e Jesus era o Palavra. Era também Deus, mas Jesus não era o Deus. Ele estava junto de o Deus. Então, Jesus não era o Deus, mas era Deus, ou era um Deus, ou era semelhante a Deus, ou era simplesmente divino. Mas Jesus não foi chamado de Deus unigênito neste mesmo capítulo. No versículo 1, o escritor estava falando de Jesus estar na presença do verdadeiro Deus.
e mostra que era divino, porque tinha qualidades semelhantes a Deus, como ser invisível, celestial. No versículo 18, João escreveu que Jesus estava junto ao seio do Pai, ou seja, voltado para o seio do Pai. Assim como também o discípulo amado é descrito em João 13:26 como estava reclinado no seio de Jesus, reclinado à mesa no seio de Jesus, reclinado sobre o peito de Jesus, estava à mesa ao lado de Jesus. No seio de significa usufruindo da proximidade de e da comunhão com, segundo a Bíblia literal do texto tradicional com notas, segunda edição, 2018. Como um pai com seu bebê no colo, Jesus estava com seu pai. O Filho unigênito que está no seio do Pai. O Filho unigênito que está voltado para o seio do Pai. Alguns descrevem Jesus como Filho unigênito. Outras fazem como a Almeida de 1993, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Vamos às explicações. A Bíblia literal do texto tradicional, batista e trinitarista, diz numa nota: a segunda pessoa de a Trindade, ou Palavra, é eterno. Portanto, a geração e filiação se refere apenas ao seu corpo, que ele tomou na encarnação. É o Filho que foi gerado e é o unigênito, não é o Palavra. Que outra maluquice é esta? Que Jesus só foi Filho unigênito depois que veio à Terra? Jesus não se tornou filho depois que veio para a Terra. Segundo as palavras de Jesus, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, disse Jesus em João 3,17. O apóstolo João também escreveu assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. O Pai enviou seu Filho como Salvador. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versos 9 e 14. Veja notas no rodapé da Bíblia HD bem diferente. A crítica textual contemporânea se divide quanto à autenticidade dessas duas palavras, consideradas em conjunto. Nos papiros mais antigos não consta o termo unigênito, ao passo que diversos manuscritos ora mantêm o termo Deus, ora o termo unigênito, o que dificulta um pronunciamento seguro a respeito do tema. Todos os textos que se manifestam sobre a natureza de Jesus apresentam esses delicados problemas textuais, divergência entre manuscritos antigos, o que nos leva a adotar o máximo de prudência quanto ao tema. Fim da nota de rodapé da Bíblia HD de Harold Dutta. Entendeu por que nesses textos alguns vertem Filho unigênito, outros vertem Deus unigênito? Porque são influenciados por suas crenças. Veja a nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém 2002. Um Deus Filho único. O problema de tradutores com viés trinitarista é a palavra unigênito, ou seja, único filho gerado, porque segundo a Trindade, Jesus não foi gerado. No entanto, Jesus sempre foi chamado de Filho de Deus. E o que é um filho, senão alguém gerado? Aqueles que se veem obrigados a traduzir Filho unigênito inventam a explicação que a geração e filiação se refere apenas ao seu corpo na encarnação quando veio à Terra. Mas o mesmo escritor bíblico João discorda em 1 João 4,9, pois ele escreveu sob inspiração assim: Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que vivamos por ele. Jesus já era seu Filho único, unigênito, antes de vir para a Terra. Voltemos a Jesus. Jesus se tornou Filho de Deus diversas vezes em contextos diferentes. 1. Jesus foi o Filho primogênito antes de haver mundo. O primogênito de toda a criatura. Se referindo naturalmente ao surgimento de Jesus ou à sua criação. 2. E depois, Filho, que veio da descendência de Davi segundo a carne. Aqui, naturalmente, se refere ao seu nascimento do ventre da Maria por ocasião do nascimento de Jesus na terra. Por isso diz, segundo a carne. 3. E depois, após a sua morte,
Com poder, foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito da Santidade, por meio da ressurreição dentre os mortos, para a vida celestial. 4. E depois, no dia que Jeová impulsou Jesus como rei, você é meu filho, e hoje eu me tornei seu pai. 5. Nos céus, após ressurreição, continua se identificando como Filho de Deus. Apocalipse 2, 18, 1 Coríntios 15, 28. Jesus jamais falou em Deus Filho ou Deus Espírito Santo. Jesus jamais chamou Deus de Deus Pai. Esses termos não existem na Bíblia. Estas expressões foram inventadas por homens. Essas expressões foram inventadas por religiosos. Jesus falava que Deus o enviou, outras vezes que seu Pai o enviou. Jesus falava que o que ensinava era de Deus, não era de si mesmo. Sempre que Jesus se referia a Deus, ele falava do Pai. E sempre que Jesus falava do Pai, ele se referia a Deus.